Se algum dia você já precisou estender alguma funcionalidade já existente na sua aplicação e aí no final das contas você acabou colocando tanto código desnecessário que depois o seu código ficou parecendo mais um Frankenstein do que um estado da arte, então meu amigo, esse vídeo é para você. Então, o que seria esse pattern, né, chamado decorator, né? Decorator, ele nada mais é, galera, do que uma forma de você adicionar uma funcionalidade em um objeto já existente de uma forma que você não obstrua tanto ele, ou seja, a gente não vai adicionar coisas dentro da implementação desse determinado objeto ou classe, né? E aí vale lembrar que em JavaScript a gente trabalha com prototypes, né? Então a classe, se você criar uma classe no seu código, ela no final das contas vai ser transformada, transpilada para prototype, né? Para utilizar prototype. E aí, antes da gente começar aqui a entrar no código para trazer um use case, como a gente costuma fazer nos nossos vídeos, né? Antes da gente fazer isso, eu quero pedir para você não se esquecer de dar aquele like maneiro no nosso vídeo, se inscrever e bater no sino, porque isso vai realmente fazer diferença no nosso canal e fazer com que a gente cresça como canal, beleza? Então depois de dar o like, agora sim a gente pode entrar nos nossos probleminhas, né? Então, galera, imagina o seguinte cenário. Imagina que você tem uma aplicação que você tem uma determinada funcionalidade chamada lista de tasks, certo? Então, cada vez que você for adicionar uma nova task, você vai instanciar uma função construtora chamada task, tá? E essa instância, ela vai ter o nome da task, né? E mais duas funções, que é de salvar a task e completar a task, beleza? Muito simples. Então, coloca esse cenário na sua cabeça, que agora a gente vai para o código e vai ver como é que a gente implementa rapidamente essa função construtora, que nada mais é que uma classe, de outra forma, utilizando prototypes, tá? E então vou abrir aqui o meu Visual Code, aqui na telinha da gente, eu vou criar aqui uma função chamada task, beleza? Essa função ela vai ser uma função construtora, como eu falei, tá bom? Eu poderia estar criando como uma classe, eu poderia sim, mas eu prefiro estar criando como uma função, porque daí a gente pode também entrar aqui na parte de prototypes e ver como funciona, porque prototype ele é a essência do JavaScript, então sempre que a classe ela for transpilada, né? Se você estiver usando o Babel da vida, os métodos da classe vão ser passados para prototype. Então é bom entender como o prototype funciona, porque se você entende bem isso, você pode fazer várias coisas no futuro, tá bom? É muito poderoso. Então vou dizer aqui que this.name é igual a name, e eu vou colocar o name aqui como argumento dessa função aqui, tá bom? Então toda função em JavaScript, quase todas, se ela não estiver usando arrow function, ela pode ser uma função construtora. Só basta você colocar uma palavrinha-chave antes da chamada dela, chamada new. Esse new, ele faz muitas coisas por debaixo dos panos. Basicamente, em 4 passos, ele vai trazer para você, ele vai transformar essa função em uma função construtora. A gente pode ver isso em um próximo vídeo, mas até agora vamos focar aqui na nossa funçãozinha construtora, tá bom? Então, tá aqui, nossa task ela vai ter um nome, e eu vou colocar aqui, ó, primeiramente dessa forma aqui, this.save é igual a uma função, tá bom? E this.complete é igual a outra função, tá bom? Massa! E aí aqui eu vou criar uma constante chamada task1 é igual a new task, passando primeira task, tá? Dessa forma aqui a gente consegue ter acesso ao this dentro da task, porque como eu falei, o new ele faz uma mágicazinha bem massa que a gente pode estar abordando em outro vídeo só sobre o new, tá bom? E aí o que acontece? Dessa forma que a gente criou os métodos, não é tão legal, por quê? Porque quando a gente for criar uma outra instância chamada, por exemplo, task2, e aqui eu vou colocar a segunda task, basicamente essas funções elas vão ser recriadas novamente, ou seja, quando eu chamar aqui a task1, essa função ela vai ser criada uma vez e colocada na memória, e quando eu chamar a task2, ela vai ser criada novamente. Isso não é muito legal, né? A gente tem como fazer de uma forma melhor aqui. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, a gente pode dizer que task, pode estar removendo esse carinha daqui, e pode dizer que task.prototype.save é igual a uma função, tá bom? E a mesma coisa para o completed. Opa, meu teclado é alemão, então tá meio, de vez em quando eu apanho aqui para digitar, mas aqui beleza, complete e o save, massa. E aí dessa forma a gente também tem acesso ao this aqui dentro. Então se eu vim aqui colocar no console.log this.name, a gente ainda tem acesso ao contexto do objeto que está instanciando essa função chamada task. Então por exemplo, se eu vim aqui colocar task1.save e task2.save e executar esse código, você vai ver que basicamente,
Deixa eu dar aqui um node task. Você vai ver que o this.name realmente está apontando para a instância dela, tá vendo? Beleza? Então, dessa forma aqui, seria a mesma coisa da gente estar criando, utilizando class em JavaScript, tá? Que é do S6, né? Mas por que eu quero mostrar isso? Para você entender também a questão de como os prototypes funcionam aqui em JavaScript, tá? Então, beleza. Aqui a gente tem a nossa classe, chamada task. E aí, sempre que a gente quiser criar uma task, a gente é só vir aqui e dizer um new task que ele vai criar. Massa. Beleza. Só que agora, imagine que o teu Product Owner, ele chegou para você e disse, ó, a gente agora quer ter tasks urgentes, que vão ter prioridades. Beleza? Então, qual seria aqui o pensamento para não estar colocando mais código dentro do task, fazendo que a task ela tenha a responsabilidade de não só criar uma task, mas também diferenciar se ela é prioritária ou não. Então, qual seria o pensamento, né? Seria, a gente poderia vir aqui, ó, e fazer o seguinte. Poderia criar uma task, urgent task, aqui dentro, const urgent task é igual a new task. E aí eu poderia vir aqui e dizer terceira task urgente, certo? E aí eu poderia vir aqui e dizer que task.priority é igual a 1. E aí depois o seu Product Owner chegou para você e disse, ó, para a galera que tiver task urgente, sempre que uma task urgente ela for salva, eu quero que você notifique as pessoas que estão nela que essa determinada task foi salva. Só para dizer que tem alguém trabalhando nela. Então você poderia vir aqui e dizer o seguinte, ó, urgent task.notify, certo? É igual a uma função, tá bom? Dessa forma que eu estou fazendo aqui, eu não vou ter acesso ao this, mas eu vou fazer dessa forma aqui só para dar um console log, tá? Notificando pessoas envolvidas, tá bom? E aí imagina que aqui você vai ter uma implementação de notificar. E aí embaixo dela eu vou colocar o seguinte, ó, urgent task.save é igual a uma função, tá? E aqui eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que this.notify, ou seja, eu vou chamar a função de notificar as pessoas. E aí depois que a gente notificar, a gente tem que chamar a implementação do save, né? Então eu poderia vir aqui copiar a implementação e colar, mas isso não é legal, porque dessa forma a gente vai estar duplicando código, né? Então eu posso simplesmente dizer que essa minha função de salvar, ela vai apontar, ela vai chamar a implementação que está dentro do task, mas mantendo o mesmo contexto do urgent task. Ou seja, em outras palavras seria task.prototype.save.call, ou seja, eu vou chamar a implementação do call, eu vou chamar a implementação do save, passando o this, que seria a urgent task, como argumento de contexto. Ou seja, aqui nesse carinha do save, esse name ele vai apontar para o nosso terceira task urgente, que seria o name do nosso urgent task, tá? Então vou só dar aqui um urgent task.save aqui, para a gente ver se isso realmente funcionou, tá? Salvei, vamos lá, executar. Primeira task, segunda task, notificando pessoas envolvidas, acho que eu coloquei um delta aqui, e terceira task urgente. Massa, então funcionou, legal. Essa é uma forma de você chamar determinadas implementações dentro do seu objeto, dentro da sua instância, mas dessa forma aqui você não está necessariamente decorando ele. É uma forma de você adicionar funcionalidade, mas tem uma forma melhor de estar se criando essa urgent task, sem que você sempre tenha que estar criando urgent task 1, urgent task 2 e urgent task 3. Tá? Mas então vamos fazer de uma outra forma que fique realmente seguindo o padrão de decorators, né? Então vou comentar essa parte daqui, vou comentar esse carinha daqui também, comentar também essa parte daqui e vou agora criar uma função chamada urgent task, uma função construtora, tá? Igual a function, tá bom? Eu vou mover ela lá para cima, só para ficar pertinho da nossa task, tá? E aí eu vou dizer o seguinte, ó. Esse carinha, ele vai receber o quê? Ele vai receber name e priority, tá? E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai herdar as propriedades que tem dentro do task. Ou seja, eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte, task.call, passando this, vírgula, name. Ou seja, dessa forma daqui eu estou passando o contexto. Lembra que esse call ele vai receber como primeiro argumento o contexto do objeto que você vai passar para essa função. E o segundo em seguida vai ser realmente parâmetros para essa função, tá?
Então, aqui nesse caso seria o name, aqui. E isso é a mesma coisa de você estar fazendo isso aqui em ECMAScript 6, né? Dentro das classes. Super, passando as propriedades. Basicamente a mesma coisa. Então, beleza? Tô herdando aqui o name, ou seja, esse carinha daqui, tá? Tô herdando aqui as propriedades de task. E agora eu vou dizer que this.priority, priority é igual a priority, tá bom? E aí eu poderia vir aqui dentro e colocar as implementações, save e etc, né? Só que agora a gente tem um problema, porque dessa forma aqui a gente herdou só as propriedades, mas não herdou os métodos. E aí a gente poderia fazer da seguinte forma, né? This.save e duplicar código, mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer adicionar, a gente quer estender e não ter coisas duplicadas, né? Então a gente pode vir aqui embaixo, ó, no nosso UnitTask e dizer o seguinte: UnitTask.prototype é igual a task.prototype. Só que dessa forma daqui vai funcionar, mas a gente vai ter um outro problema, que é o seguinte: o nosso prototype ele vai estar apenas referenciando ao prototype da task. Ou seja, o prototype da UnitTask vai estar referenciando ao prototype da task. Então, se alguém chegar depois e mudar alguma coisa dentro do prototype do task, ele também vai ter efeito dentro do prototype do UnitTask. E não é isso que a gente quer, a gente não quer ter referências do nosso task, né? A gente quer basicamente clonar o prototype dele. Então eu vou vir aqui e dizer o seguinte, object.create task.prototype. E aí com isso a gente elimina esse problema de ter referências, né, duplicadas, tá bom? Então massa! Então aqui agora basicamente é bem parecido com essa parte aqui de baixo. Eu vou até copiar essa implementação aqui do Notify, tá? Aqui. E vou dizer aqui o seguinte, UnitTask, nesse caso aqui seria a função construtora, né? Então aqui UnitTask.save. Opa, nesse caso daqui tem que ser uma função, porque senão o this ele vai dar um bind ou para window ou para undefined se você estiver usando Node.js. Então UnitTask.save vai ser igual a uma função, e aqui eu vou dizer que this.notify, ou seja, ele vai chamar, vai notificar quem é a pessoa. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, task.prototype.save.call. Por que não UnitTask? Porque aqui, inclusive galera, aqui ó, UnitTask.prototype, tá? Senão aqui vai dar erro quando for tentar chamar aqui o this.notify, tá bom? Porque ele tem que estar dentro do prototype, né? E aí, voltando para aquela parte lá de por que o task ao invés do UnitTask, já que a gente já tem aqui o prototype do task adicionado dentro do UnitTask, porque aqui dentro a gente já está definindo o save, tá vendo? A gente está definindo o save nessa parte daqui. Então não faz sentido a gente colocar aqui UnitTask.save de novo, né? Então vou colocar aqui o task.prototype.save, tá bom? E vamos testar aqui agora, né? Vou só colocar um errinho aqui, tá faltando o R, tá vendo? E deixa eu desinstanciar dessa parte daqui, vou trocar para UnitTask, tá bom? Aqui eu vou colocar U, tá? Não vou perder tempo pensando em um nome. E aqui eu vou colocar U.save. Vamos testar agora. Primeira task, segundo task, notificando pessoas envolvidas, undefined. Por quê? Vamos ver aqui. Ah, beleza, porque aqui eu esqueci de passar o this, né? Senão não ia funcionar. Então vamos lá agora. Justamente ele não tinha acesso ao contexto aqui do nosso objeto, né? Agora, testando, no task, primeira task, segunda task, notificando pessoas envolvidas, terceira task urgente, que seria o nome da task, né? Esqueci até de colocar aqui a prioridade. E aí dessa forma daqui, a gente realmente está estendendo a funcionalidade da nossa task, sem que a gente esteja colocando código nela, dentro da nossa task, né? Ou então, criando várias instâncias e mudando os protótipos dessas instâncias diretamente, né? E aí fica bem mais fácil da gente dar manutenção também nisso, porque a gente está criando uma nova função construtora chamada UnitTask, e aí nela a gente herda a task, tá bom? Essa é uma forma de você estar utilizando o pattern de decorator, tá galera? Então eu espero que vocês tenham gostado, mas antes de a gente terminar, coloca aí nos comentários, fala se você gostou do vídeo, tá bom? Não esquece de dar o like, se inscrever, bater no sininho, que isso é muito importante mais uma vez, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo de Design Patterns, valeu!